e 19. Se eu posso ler, diga amém. Amém. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês sobre duas frases, ou uma frase apenas, que é repetida em 2 versículos. Eu quero falar sobre estarmos na presença de Jesus. Jesus retornou de Cafarnaum e possivelmente estivera Jesus na casa de Pedro, onde o texto diz que o povo se reuniu para o ver curar e para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que você repita isso após mim. Para vê-lo, curá-lo e ouvi-lo, pregar. O texto diz que uma multidão se aproxima, tudo isso para ouvi-lo pregar e para ouvi-lo curar. Tá segurando aqui só para ouvir a palavra. Você continua, você é bênção, tá? Só a bateria, só para o povo ouvir a mensagem. Amém. Mas depois você volta com o som, tá bom? Você volta com o som. Quando eu entrar aqui no manto, você entra junto comigo. Aquele jeito que só tu sabe. Uma multidão cerca a casa para ouvir a pregação e para ouvir a palavra de Jesus. Esse povo que está reunido junto a Jesus tem um propósito, tem um intuito. Porém a Bíblia diz que também outro grupo vai se achegar juntamente a esta casa. Versículo de número 17. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Tudo o que eles queriam é ver Jesus. A multidão também queria, mas o intuito desses homens virem até Jesus não é com motivo de admiração. Pelo contrário, o ministério de Cristo sempre foi tendo esse embate contra os fariseus, mestres da lei, e até mesmo com os saduceus em Lucas 22. Por que disso? Porque Jesus dizia, afirmava, pregava, falava que Ele era Deus, e também através de sua pregação Ele confirmava quem Ele era. Quando Jesus chegou para os mestres da lei, diz: eu vim não para quem está são, mas para quem está doente. Você se lembra que em João capítulo 1, esses mesmos homens interrogaram João Batista, queriam acabar com o ministério de João Batista. E qual foi o fim de João? Mateus capítulo 14, teve a sua cabeça cortada e colocado numa bandeja. O que eles querem com Jesus? A mesma coisa. Enquanto a multidão fica admirada, o texto diz que outra multidão se achega no intuito apenas de investigar, apenas de pegá-lo em suas palavras. Certa feita chegaram a Jesus e disseram: com que autoridade tu faz isso? Com que autoridade tu faz os feitos que tu fazes? Ele diz: quem deu autoridade a João? A autoridade de João é da terra ou é do céu? É dos homens ou é do céu? E Jesus não responde nada, porque eles diziam entre si: se nós dizer que é dos homens, ele vai nos dizer por que não creram nele. Se é de Deus, por que não creram? Jesus diz, porque eles disseram a Jesus: nós não temos como te responder, não sabemos se é autoridade do céu, não sabemos se é autoridade da terra. Jesus diz: se tu não vão me responder,
eu também não vou responder vocês. O que é isso? É eles tentando pegar Jesus nas suas palavras. Sempre que Jesus pregava, sempre tinha lá um filho do diabo para pegar Jesus em suas palavras. É uma examinação, um esboço da pregação de Jesus. O texto diz, se você ler o ministério de Cristo, a Bíblia diz que eles procuravam Jesus para o matá-lo, para tirar a vida de Jesus, porque eles não concordam com Jesus. Por que eles não concordam com Jesus? Primeiro, ele se achega aos pecadores. Segundo, ele afirma-se Deus. Por que ele se aproxima dos pecadores? Porque ele é aquele que pode salvar os pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Por isso ele se aproxima. Porque também eles querem matar Jesus, porque Jesus faz o bem. Enquanto Jesus faz, ele diz, como tu, já que tu é o santão, se achega aos pecadores. Tu não é o santão. Mas Jesus veio para isso. Veio para andar entre os pecadores, para salvá-los, para resgatá-los à comunhão perdida no jardim. Esse é o ministério de Jesus. Jesus também é procurado porque ele ensina a lei de modo correto. Esses homens aqui são legalistas. O que é ser uma pessoa legalista? Que acredita que se cumprir, se fizer o que está escrito, se fizer o que a lei manda, o que a lei ordena, esse recebe o favor divino. Por isso que quando Jesus cura em João 5, um homem que ninguém dava nada, quando Jesus cura, ele diz para o aleijado, onde tu vais com essa cama? Não é lícito carregar a sua cama, porque é sábado, não dá para trabalhar. E ele diz, não fui eu não, foi Jesus. E foram até Jesus. Quando chegaram a Jesus, não é lícito trabalhar no sábado. Jesus diz, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus chega na sinagoga, cura o homem, e eles dizem, tu não pode fazer o que tu está fazendo, porque é sábado. Jesus diz, vocês são hipócritas, porque se seu animal cair na vala, você vai ajudar. E antes que chegue o sábado, ou até mesmo no sábado, vocês alimentam os seus gados. Os pobres estarão sempre com vocês, mas nada fazem. Porque eles querem acabar com Jesus, porque Jesus não entrou no sistema deles. Jesus não é como eles. Jesus não fala como eles. Quando prenderam Pedro em Atos 4, disseram, ele quando fala, lembra-nos de um homem que falava com tal autoridade, que quando ele falava, acontecia. Sua palavra era poderosa. Tudo isso porque Jesus faz. O significado de fariseu é dividir, é separar. E provavelmente vieram da descendência do sacerdote Esdras. Esses homens aqui não cumprem a lei. Eles colocam um fardo nas pessoas para servir a Deus, conforme o legalismo dos fariseus e saduceus e escribas, mestres da lei. Você carrega um fardo deles. Cumpra a lei e tu vai ser salvo. O que a lei ordenar, você vai ser salvo. Se tu cumprir, tu está salvo. Creia. Se tu cumprir a lei, tu vai ser salvo. Mas a lei nunca teve o propósito de nos salvar. Qual é o propósito da lei? Então, mostrar o caminho errado e apontar para o caminho certo. Mostrar para o homem o quão depravado ele está diante de Deus. Também revela a santidade de Deus. A lei revela isso. Porque se nós vivêssemos pelos padrões da lei, nunca, jamais conseguiríamos alcançar a salvação que só veio pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles colocam um fardo na gente e não se cumpre o Salmo 100, verso 2: servir ao Senhor com alegria. Mas como servir se o fardo é pesado, se a cobrança é enorme, se a responsabilidade da lei vem contra mim e esbofeteia? Aí Jesus veio, cumpriu
cumpriu a lei. Não é preciso mais cumprir ou viver pelos padrões da lei, não. Qual é então o propósito da lei agora? Veja quanto você é falho, veja o quanto Deus é poderoso, santo, e veja o caminho correto. E o que mais? Creia no nome dele. Ele pagou o preço e você está salvo, não porque você faz, mas porque ele fez na cruz do Calvário. A obra é dele. É verdade. Sabendo disso, a Bíblia diz que vieram alguns que ouviram, que era para ouvir Jesus pregar. E Jesus está dentro de uma casa, e o texto diz que há uma multidão. Diga após mim: multidão. 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 Uma multidão cerca ele, cerca Jesus. E a Bíblia diz que essa multidão cercando Jesus, vai chegar um aleijado, carregado por outros 4 amigos. E olha a fé deles. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. O que o texto está dizendo eles estão procurando uma porta, uma brecha, para entrar dentro da casa e colocar esse homem na frente de Jesus. Aí eles tentam pela porta e dizem: oh meu Deus, tem muita gente. Hoje o culto vai ser forte, porque está lotado. Está lotado a casa. Até as pessoas estão vindo do lado de fora. E essas pessoas impedem que esse homem chegue. Quando eles chegam, eles creem que Jesus pode curar esse homem. Os amigos desse aleijado, desse paralítico, creem que eles podem, que Jesus pode curar. A fé deles é manifestada no versículo de número 19. Quando eles acharam um lugar por onde introduzi-los. Quando eles têm essa fé para levar esse homem até Jesus, Deus honra a fé desses homens. Porque o texto diz que vendo-lhes a fé, Jesus não olhou apenas para a fé do paralítico. Jesus também olhou para a fé dos que traziam o paralítico. Verdade. Esses amigos se uniram e disseram: bora para o culto. Jesus vai pregar hoje. Aleluia! Eu quero entrar no culto. Não dá, tem muita gente. Não, a gente vai entrar dentro do culto. Aleluia! Você é meu amigo, é você que precisa da bênção, mas você recebendo, eu também recebo. Você recebendo a bênção, eu também recebo. Você cantando o hino da vitória, eu também vou cantar com você. Por isso eles se unem, dizendo: nós vamos entrar e é hoje. E eu quero ver quem é que vai impedir. Lembre de Lucas 19, versículo 3, quando a Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus. E o que o texto diz? Ele era baixo. E a multidão cercou Jesus. Ele diz: eu quero ver Jesus hoje. Hoje eu quero, porque quero ver Jesus. Só que o texto diz que ele é baixo. O que ele faz? Ele sobe numa figueira brava que não é baixa, é alta. É uma árvore que dá coceira. E ele diz: eu vou subir porque eu quero ver Jesus. Quem quer dar um jeito, irmão. Verdade. Quem quer Jesus dá um jeito. Verdade. Não dá para colocar desculpa, trabalho muito, não tem horário, chego tarde, amanhã levanto cedo. Quem quer dá um jeito. Verdade. Quem quer a presença dá um jeito. Aleluia. Quem quer ter unção dá um jeito. Quem quer ter poder na pregação dá um jeito. Quem quer ter unção para cantar dá um jeito. Porque se você quer Deus, Deus vai te provar. Porque se você quer Ele mesmo, Ele vai provar a sua fé. Tu me quer, então vem, anda sobre as águas. Senhor, se Tu és mesmo, manda uma palavra, vem. É só vir. Porque quem quer, dá um jeito. E o texto diz que os amigos, eles se unem e dizem: nós vamos para o culto hoje. E o texto diz que eles fazem um buraco na casa do irmão. Ah, irmão, eu moro em prédio, mas não aconteceu. Mas eu já entrei numa casa que tinha um buraco. E aquela engano. Imagine a pessoa dentro do lado dizendo: arrependido, furando o telhado de casa. Mas tudo isso por quê? Porque eles queriam ver Jesus.
Eles disseram: nós vai contigo. Provavelmente o telhado dele era plano. Provavelmente é uma escada. É um telhado feito de tijolo. É um telhado que é difícil de se abrir, que tem cupim, ó, tem capim, tem estrupo, tem tijolo, tem sarrafo. Olha esse telhado, irmão. E os irmãos batendo. Jesus pregando e eles batendo no telhado. Jesus falando e eles batendo no telhado. Jesus está curando e eles batendo no telhado. O que vocês estão fazendo lá em cima? Nós vamos levar o nosso amigo junto à presença do Senhor. Quando eles não conseguiram pela porta, ele diz: vamos fazer um buraco nessa casa hoje, porque ele precisa da bênção. Quando eles descem, quando ele é descido na presença do Senhor, eu preciso muito da sua atenção. Ele é colocado diante de Jesus. Repita após mim: diante de Jesus. Eu preciso que você entenda, depois não dá glória. Diante de Jesus. Quando ele é colocado diante de Jesus, versículo de número 20. Vendo-lhes a fé, Jesus não olhou simplesmente para a fé do paralítico, mas quando ele olha para o paralítico, ele diz: bonita a sua fé é top. Aí ele olha para cima, admirou-se com a fé desses homens, e diz para o homem paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus libera o perdão, olha os escribas, fariseu, tudo bendito, arrazoavam dizendo em seus corações. O que é arrazoar? É falar aqui. Eles não falam diretamente, mas quando eles falam em seus corações, parece que não. Jesus fez isso. Jesus sonda a mente desses homens. Jesus sonda o coração desses homens e os pensamentos deles. Jesus começa a falar o que eles estão pensando. Olha só, quem é este que diz blasfêmias? Por que ele é blasfemo? Porque ele se diz Deus. Porque o único que pode perdoar pecado é Deus. Ah, está entendendo, né? Ele diz blasfêmio, porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E Jesus, perdoando pecados, está dizendo que é Deus. Ele diz: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas lembra que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Esses homens estão indignados, porque o direito de perdão concede e pertence a Deus. Só Deus pode perdoar. Lembra o que ele disse em Isaías? Dos seus pecados apagarei e nunca mais me lembrarei deles. Por amor de mim sou eu que apago as suas transgressões. Pertence a Deus o nosso perdão. E o texto diz que eles disseram em si: quem pode perdoar pecados? Aí Jesus vai olhar para eles falando aqui dentro. Jesus diz: por que arrazoais em vosso coração? Por que vocês estão dizendo aí: quem é este para perdoar pecados? Aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil, irmão? É Deus, aleluia. É uma pergunta que não tem resposta, mas ambas são fáceis de ser pronunciadas. É fácil de dizer: está curado. É fácil: levanta a mão que Deus vai decretar a vitória. Levanta a mão que Deus vai batizar. Levanta a mão que Deus vai fazer o que tu precisa. Falar é fácil. Por isso que ambos as pronunciações de Jesus é fácil. Dizer: perdoar estão os teus pecados é fácil. E é fácil dizer também: levanta e anda. Mas para dizer perdoados estão os teus pecados, precisa de uma prova. E Jesus é maravilhoso. Agora, se Jesus dissesse primeiramente: levanta e anda, precisava de uma comprovação, sim ou não? Sim. Vamos, irmão, me ajuda, eu estou pregando, eu preciso da sua ajuda. Se Jesus dissesse: levanta e anda, precisaria de uma prova? Sim. O que ele deveria fazer? Levantar e andar. Vamos, irmão, me ajuda. Ele precisava se Levantar. porque é uma prova que Jesus curou. Se Jesus dissesse: levanta e anda, rapaz, tu veio aqui para o culto para receber a bênção, sai daqui com a sua bênção, levanta e anda. Mas e se ele não levantasse? Jesus era um homem fraudulo, mas Jesus quer provar que ele é Deus. Aleluia. Porque os profetas também fizeram isso antigamente. A Eliseu lá
chamaram eles. Eu fiz alguma coisa para que tu trouxesse às memórias os meus pecados? Não te pedi nada, mas tu me deste um filho. O que ele faz? Ele ora e Deus ressuscita e a viúva de Sarepta. O menino também ressuscita. Os profetas também fazem isso, mas eles não são Deus, é homem. Mas Jesus, sendo Deus, se fez homem. E diante dos homens ele está dizendo: eu também sou Deus. Aleluia. Ai, irmão, isso aqui é maravilhoso. Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Aí ele diz: só um pode perdoar, e é Deus. E Jesus diz: eu vim provar para vocês que eu sou Deus. Perdoados estão os teus pecados. Como este pode dizer isso? O que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Seria mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, porque não precisa de prova. Se eu disser para você perdoados estão os teus pecados, cadê a prova? É isso que o texto está dizendo. Cadê a prova que Jesus perdoou ele? Cadê a prova que ele recebeu a cura, que ele recebeu perdão, a cura interior? Cadê a cura aqui? Se Jesus ordenasse a cura e não acontecesse, esse é falso profeta. E qual era a função dos mestres da lei, dos escribas? Em Nazaré, quando Jesus anunciou que era Deus, disse que se cumpriu a profecia de Isaías 61. O que eles quiseram fazer com Jesus? Lançar do precipício. Por quê? Falso profeta. Se Jesus ordena a cura e não acontece, o que eles fazem? Apedreja Jesus. Falso profeta. Mas Jesus não é isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. Aleluia. Antes que houvesse os montes, Ele é. Ainda antes que houvesse todas as coisas, Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus. Aleluia, Deus. Por isso ele diz: não apenas perdoados estão os teus pecados, mas levanta e anda. Eu repito: perdoados estão os teus pecados. Esses homens querem minar o ministério de Jesus. Esses homens querem lacrar o ministério de Jesus, dizendo: ele não vai pregar mais. Se ele pregar, a gente mata. Se ele falar de novo, a gente mata. A gente vai levar para o sinédrio e já acabou o ministério. Mas Jesus não está no controle do homem. Jesus está no controle da palma do seu Pai. Lembra o que disse o rei Pilatos: eu tenho poder para te livrar da morte, ou até mesmo te soltar. Ele disse: nenhum poder tens, se o céu não te conceder. Para provar que eu sou Deus, que você recebeu o perdão, levanta e anda. Toma o teu leito e anda. Porque antes de Deus curar o seu físico, Ele vai curar primeiro o seu interior. Não, irmão, a salvação não é de fora para dentro. Ainda que a ação do Espírito venha de fora, o processo da santificação é de dentro. O Espírito habitando em nós, e depois transparece ao nosso exterior. Primeiro Ele vai cuidar do interior desse homem, porque maior não é a sua dor no pé, não é a sua dor de cabeça, não é as aflições que você tem no dia a dia. O seu maior problema é saber que você é inimigo de Deus, que você tem o potencial de se rebelar contra a palavra dele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gênesis 8:24 diz que desde a sua meninice o homem é mau. Jó disse: quem pode extrair algo puro da impureza? Davi disse: eu fui gerado na iniquidade. Paulo diz: quando eu procuro fazer o bem, tenho no meu corpo outra lei, que é a lei do pecado. Quando eu tento achar o bem, eu acho dentro de mim o mal. Eu procuro realizar o bem, mas o efetuar eu não acho. Oh, quão miserável homem que sou! Você é miserável, eu sou miserável.
filho da desobediência por natureza. Por natureza tu é quem é. E se não quer Jesus, é só continuar caminhando. Por isso Jesus trata primeiro do interior do homem. Primeiro ele vai cuidar do que está dentro do homem. Nós somos desligados de Deus. A gente perdeu, meu querido, a comunhão com Deus. Todo entardecer, Adão sabia, vai começar o culto, e o pregador é Deus, quem vai falar é Deus. Todo entardecer, quem chegava para falar com Adão era Deus. E Deus falava: o que tu fez hoje, Adão? E ele dizia: hoje eu dei um nome para aquele animal. Qual é o nome, Adão? O nome dele é vaca. E esse aqui é camelo. E esse aqui é uma pombinha, Senhor. Mas depois do pecado, a gente perde a comunhão. E aí que a gente precisa, para falar com Deus, precisa de um representante, um sumo sacerdote. Tudo isso porque a gente pecou. Ele se fez injusto, para que pela sua justiça justificasse os que são chamados justos agora. Antigamente não erais povo, mas agora sois povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você pertence a Deus, por isso Ele vai te perdoar primeiro. Primeiro, irmão, não é casa, não é as coisas externas, não. Primeira coisa que você precisa: ser salvo, ser perdoado. E eu provo na Bíblia, eu vou provar para você. Quando Deus vai chamar Isaías, Deus entrega o ministério na mão dele, sim ou não? Não, irmão. Deus entregou o ministério na mão de Isaías, tendo chamado? Não, irmão, me ajuda. Quando Deus chamou Isaías, Deus entregou o ministério na mão dele? Não, irmão. Grita, irmão. Eu vou falar até você me ajudar nessa mensagem. Quando Deus entregou o ministério na mão de Isaías, Deus o chamou, ou Deus o entregou o ministério na mão de Isaías, sim ou não? Por que não? Porque primeiro ele tinha que confessar que ele é pecador, que ele tem lábios impuros, que ele não merece estar na presença de Deus. Quando Deus chama Pedro e faz a pesca maravilhosa, o que Pedro faz? Pedro se prostra e diz: ausenta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus diz: deixe agora, não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Primeiro é salvação. Primeiro tu é salvo. Primeiro tu reconhece o que Ele pode fazer, porque Ele é o nosso Redentor que vive. Aleluia. Tudo isso na presença de Jesus. Ele diz: levanta e anda, porque perdoados estão os teus. Primeiro ele cura o interior desse homem, para depois curar o físico dele. Por que Jesus faz tudo isso? Para provar aos escribas e fariseus que ele é Deus. Porque até então o ministério de Jesus está sendo dividido, está sendo atacado por causa da fala de Jesus. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram no deserto. Eu preciso que você entenda a mensagem. Glória a Deus. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas o pão que eu der, você vai comer e jamais vai sentir fome de novo. O que é isso? É as declarações que afirmam que Ele é Deus. E eles odeiam Jesus porque Ele afirma que é Deus. Versículo 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. 25: e imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Eu estou encerrando, mas escute isso, pelo amor de Deus. Versículo 19 e 18, lá no finalzinho está escrito: e pô-lo diante de Jesus. Diante de Jesus, versículo 19, deixa eu dar a Bíblia aberta. E diante de Jesus
18. E pô-lo diante de Jesus. 19. E diante de Jesus. Versículo de número 18. Só para a gente guardar porque o microfone desligou. E pô-lo diante de Jesus. 19. Diante de Jesus. 18 de novo. Pô-lo diante de Jesus. 19. Diante de Jesus. Só que quando ele é curado, o texto diz: ele se levantou diante de todos os homens. Diante de Jesus ele é curado. Mas diante dos homens, os homens dizem: ele não merece. Não, ele não. Tu não podes perdoar porque tu não é Deus. Mas ele diz: perdoados estão os teus pecados. Ele é colocado diante, ou seja, na presença de Jesus. Este homem é colocado, porque na presença de Jesus, como já foi cantado aqui, a tristeza salta de alegria. A tristeza salta de alegria na presença dele. O teu pecado é perdoado. Na presença de Jesus, os teus pecados é perdoado. O seu passado é apagado. Na presença de Jesus, a enfermidade é curada. Na presença de Jesus, ele se revela: eu sou o Salvador. Na presença de Jesus, tudo que te aflige pode ser sarado nesta noite. Aleluia, porque você está no lugar certo. Ah, querido, tem gente que vai para os lugares errados, terreiro de macumba, vai para balada, vai para bares, aí está igual Maria Madalena, junto ao sepulcro. Ela chega no sepulcro procurando Jesus, e os anjos dizem: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ela está pelo motivo certo procurando Jesus. Ela está procurando a pessoa certa, Jesus, mas está no lugar errado, no sepulcro. Mas nessa noite você está no lugar certo, procurando a pessoa certa. Aleluia! Na presença dele. Ele é colocado na presença de Jesus. Aí você lê João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus prega um sermão duro. Prega um sermão duro. Aí começa a sair um por um. Aí Jesus olha para os 12 e diz: vocês também não querem se retirar, não? Vaza. Não quer se retirar, não? Porque esses aí só gostam de coach. Esses aí só gostam dos que gritam. Esses aí não gostam da palavra. Vocês querem também? Vai com eles. Aí ele diz: para quem, Senhor, iremos nós? Eu repito, não é para onde, irmão? Não é para onde, não é para a igreja, não é para a localidade, é para quem? Porque aonde Jesus estiver, algo novo vai acontecer, porque Ele está. O que Pedro estava perguntando é: Senhor, para quem iremos nós? Para quem nós iremos? Ou aonde encontraremos alguém que nos ajude em nossas quedas? Para quem nós iremos quando o pecado pesar sobre nós? Para quem nós iremos quando o Espírito Santo quiser se retirar de nós? Para quem nós iremos quando nós sentirmos desamparados e sentirmos nos desencorajados? Para quem você vai? Para quem você irá quando você perder o que mais ama? Para quem você irá quando precisar da graça do Senhor? Para quem você irá? Aleluia, Deus. Aonde você encontra alívio? Aonde você encontra paz? Não é no psiquiatra, não é conversando com a sua amiga, não é conversando com os seus parceiros, não, é com Jesus, é com Ele. Para quem você irá? E Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. É na presença dele, porque é só na presença dele. Eu preciso disso. Levante a mão e receba.
Só na presença dele você permanece. Só na presença dele você ama a palavra pregada. Só na presença dele você tem comunhão com a igreja. Só na presença dele tem cuidado, tem zelo, tem proteção, tem restauração, tem renovo, tem perdão, tem cura, tem consolo. É na presença dele. É na presença dele. Tudo é na presença dele. Não importa o que aconteça, importa onde você estará depois que você pecar. Depois que as lutas vir, para onde, para quem você vai? Lembra o que Deus disse a Israel? Jeremias, desce lá na casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Ele chega e vê um vaso na mão do oleiro, e ele moldando o vaso, ele vai pisando e moldando, só que a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele diz, ele tornou a fazer outro vaso, conforme bem lhe pareceu fazer. Aleluia. O que é isso? Deus diz, assim sois vós na minha mão, porque não importa o que aconteça, importa na mão de quem você fica. Depois que você quebra, depois que você pensa em desistir, depois que você pensa em olhar para trás, não abandone Cristo, porque é na presença dele que os nossos pecados são perdoados. Eu sinto Jesus nessa noite. É na presença dele que, se faltar alegria, na presença dele, ele proverá alegria para você. Se faltar a esperança, ele proverá. E se faltar as forças, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Na presença do Senhor, diz a Bíblia, 7 vezes cairá o justo, mas todavia não ficará prostrado, porque está na presença de Deus. Se você estiver desencorajado, estiver entristecido, lembra o que Deus falou a Josué: não temas, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Aleluia. É na presença dele. Aleluia. Tudo na presença dele. Há um hino da harpa que diz: mais perto quero estar, mais perto quero estar de ti, ó meu Senhor. Porque quando nós estamos junto a Jesus, se Jesus estiver presente, alguma coisa acontece. Você crê que isso pode acontecer? Você crê que isso pode acontecer? Uma multidão está passando fome. Aí Jesus diz: procura entre a multidão quem é que pode ajudar. Trouxeram uma criança, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levanta o pão e dá graça, e não falta mais pão, não falta peixe. Uma multidão é saciada. Um homem não consegue falar, não consegue ouvir em Decápolis. Aí Jesus chega e diz: Efatá, abra-te, e ele vira pregador em toda Decápolis. Um homem endemoniado em Gatara, que é jogado no chão, Jesus chega e diz: sai deste homem, e vira pregador da palavra. Aleluia. Jesus chega na casa de Jairo, um homem chega a Jesus e Jairo diz: não perturba mais o mestre, a menina já morreu. Ele diz: não temas, creia somente. Ele chega na casa e diz: Talita cumi, levanta menina, uma mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia. Jesus toca nela, ela toca em Jesus, e Jesus diz: sai, tu está curada, receba a tua bênção. Um homem em Cafarnaum recebe o perdão de pecados e levanta. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus ressuscita, Jesus faz algo novo. Tudo na presença dele. E nessa noite nós não estamos em outro lugar senão na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Eu não sou mendigo de glória a Deus, eu não sou mendigo de glória a Deus,
Mas a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, um cantando aqui, um orando lá, Paulo e Silas, a glória de Deus desce. Quem quiser adorar, que adore. Mas a palavra diz que aonde ele está, alguém recebe, alguém sai curado, alguém sai transformado, alguém sai renovado, porque está na presença dele. E como o nosso pastor disse, logo mais, meus irmãos, logo mais, não necessitaremos mais de templo, não. Porque Apocalipse diz que ele será o nosso templo na eternidade. Aqui a gente sente, aqui a gente pode até apalpar pelos olhos da fé, mas um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: não perturbeis o vosso coração, crede em mim, crede também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ligou de novo. Aonde eu estiver, estejais vós também. Aí Jesus olhou para a multidão e disse: esse mundo aí vai chorar, esse mundo aí vai cantar, esse mundo aí vai fazer festa, esse mundo aí vai entrar nas baladas. No carnaval eles fazem o que querem. Jesus disse que o mundo vai cantar e a gente vai chorar. Mas quando ele vier, esse mundo vai chorar aí fora e a gente vai cantar com ele na eternidade. Nós estaremos com ele eternamente, e na presença dele tudo que a gente pede em oração não precisará mais. Você vai orar por cura na eternidade? Não, porque ele é o próprio provedor e sustentador do seu corpo. Orar por riqueza, se ele é o nosso tesouro. Orar por ressurreição, se ele já nos glorificou. Não, meu querido, a gente vai estar na presença dele, juntamente com ele. Apocalipse diz: e veremos face a face, porque eu quero ver o que Misael, Ananias e Azarias viu dentro daquela fornalha. Eu quero saber o que Daniel viu dentro da cova dos leões. Eu quero ouvir o que Paulo ouviu quando subiu ao terceiro céu. Eu quero, meu querido, ver o que João viu quando ele foi arrebatado ao céu. Aleluia! Eternamente na presença do Salvador. Essa é a minha esperança. Eu não sei tu, mas essa é a minha. Para sempre, para sempre, para sempre. Será que você pode fechar os olhos e imaginar isso? Para sempre, para sempre junto a eles, para sempre tocar nas mãos deles, poder abraçá-lo, poder beijá-lo, poder estar junto a ele, passear entre a Nova Jerusalém, estar diante dele e abraçá-lo e dizer: valeu. Oh, como valeu a pena a renúncia. Oh, como valeu a pena as orações não respondidas. Oh, como valeu. Porque nessa noite ele já te perdoou há 2000 anos atrás. E se você crê, levante a mão comigo. Levante a mão comigo, levante a mão comigo e diga: eu creio. Eu creio. Que eu estou na presença do Salvador. E na presença do Salvador. Diminuiu, vai de novo. Na presença do Salvador. Os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que há de vir. E nesta noite eu creio, meu querido, nós estamos na presença do Salvador. Ele já te salvou, ele te remiu, ele te perdoou, ele te deu uma nova história, ele apagou o seu passado. Adore a ele. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite, eu estou encerrando. Glória a Deus. Mas antes de eu encerrar, quero saber se aí no nosso meio alguém que ainda não aceitou a Cristo. Você que não quer estar aqui quando a igreja for arrebatada.
mas nessa noite quer receber o perdão de pecados e receber tanto a cura interior quanto a cura física. Esse é o momento, pois a Bíblia diz que se você vir, Ele te dará a água da vida, que em você se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Se o Espírito está te atraindo, Jesus também te chama. Vem, porque Ele quer salvar você. Ele quer mudar a sua vida. Só em Cristo a salvação, só no poder da palavra que há redenção, só em Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É Ele que salva o pecador. É Ele que restaura o homem à comunhão perdida no Gênesis. Eu já vou encerrar, mas eu preciso que você venha antes que Ele venha para a igreja. Jesus te chama nesta noite para uma nova comunhão com Ele. Se não há, que Deus te conceda uma nova oportunidade em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração que Ele, maior do que a sua cura física, meu irmão, maior do que as bênçãos materiais, é o perdão, é saber que você é salvo. Asaf olhou para os ímpios e disse: eles amontoam riqueza, esses benditos fazem churrasco todo sábado e domingo, e eu em vão tenho lavado as minhas vestes. Aí ele entra no templo e diz: agora eu entendi o fim deles. Eles vão para o inferno, mas eu sei que tu estás comigo. Essa é a sua maior bênção, essa é a sua maior vitória. É saber que você é salvo, é saber que Ele te comprou com preço de sangue. Que Deus abençoe essa congregação e os que servem nessa casa. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa essa palavra, né, irmãos? A palavra cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Queridos, eu quero aqui dar um anúncio rapidinho. Amanhã, a partir das 14h30 da tarde, nós teremos o chá de mulheres. Amém? Estará ministrando a palavra de Deus a missionária Thaís. Tá? Nós estaremos aqui na retaguarda, intercedendo, orando, junto com as irmãs, ajudando e também sendo edificado. Amém? Então amanhã nós estaremos aqui juntos para adorar a Deus. E logo essa semana a missionária fica com ele, né, irmão? Oh, Deus do céu. Eu falei para ela: moça, você está começou o ano internado. Agora Jesus está provando nós, hein, irmão? Nós vamos caminhando, porque a vitória é grande, amém? E no domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Nós damos aula com a revisão da CPAD.